Após a votação da regulamentação da reforma tributária na Câmara, políticos e ministros se reuniram na festa de aniversário do deputado Elmar Nascimento, um dos cotados para disputar a presidência da Casa no ano que vem. Repórter Bruno Pinheiro de volta, você inclusive esteve por lá. Foi uma reunião entre poucos amigos ou estava mais para uma festa de arromba, meu caro Bruno Pinheiro? Exatamente, viu, Thiago? Reuniu diversos nomes, verdadeiramente uma grande família, como a gente chegou a comentar hoje durante o dia aqui na Jovem Pan. Para a gente entender, reuniu Valdemar da Costa Neto e o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, que tem uma vasta experiência, entende muito bem como funciona essa articulação. Elmar Nascimento, completando 54 anos de idade, reuniu um número expressivo, na verdade, de ministros do governo Lula, diversos nomes ali, aliados da oposição, que se encontraram, reuniram e conversaram sobre os mais diversos assuntos, sobre reformas, sobre a economia, sobre a articulação do governo em relação a essa reforma. Ouvi, inclusive, que às vezes é necessário ser falado não e, na sequência, ouvir um sim, e aí, no resultado final, como essa isenção sobre a carne e outros itens que acabaram sendo inseridos na cesta básica. Então, essa articulação sobre o nome de Elmar Nascimento, esse evento ontem foi o tipo de um raio-x, na verdade, porque diversos nomes compareceram. O que eu ouvi é justamente que Elmar Nascimento tem um perfil que chama a atenção de ambos os lados ali, tanto do ex-presidente Jair Bolsonaro, com os aliados da oposição e com uma ala do governo Lula. Acontece que existe um receio dentro do Palácio do Planalto que essa vitória seja antecipada na Câmara dos Deputados. Alguns estão alertando que é importante surgir um outro nome para tentar reprimir ou pelo menos evitar esse avanço do nome de Elmar Nascimento, que ainda nem mesmo sequer teve a chancela do presidente Arthur Lira, mas começa a se configurar como um nome que pode vencer essa disputa numa eleição que está longe, lá em fevereiro de 2025. E aí eu fiz um questionamento: por qual motivo Arthur Lira estaria interessado em acelerar, em divulgar esse nome já agora no mês de agosto? Eu ouvi porque justamente este ano a caneta ainda tem tinta para ser usada. E se isso for esfriando, no final, após as eleições, essa autonomia acaba diminuindo. Então, diante disso, o que tem chamado a atenção, aqueles que acham que não vão lançar um candidato, eles só querem um compromisso de Elmar Nascimento, que adere às pautas da oposição, e aqueles que não têm uma pauta exata, mas eles querem pelo menos um espaço nas comissões e um espaço na mesa diretora também. Só que tem uma reclamação sobre a dificuldade de Elmar Nascimento na conversa, no diálogo. Até agora, há o entendimento que a força de Lira que está levando, está fazendo ele avançar, que existem outros nomes que têm uma simpatia um pouco maior e conseguem conversar. O que resta mesmo, neste momento, é que todos os nomes estão indo em eventos religiosos, eventos do agronegócio, de vários setores, viajando diversos estados, até eventos internacionais com alguns ministros da Suprema Corte, para tentar aderir realmente esse entendimento de que esse vai conseguir vencer essa disputa. Então, em fevereiro de 2025, a gente vai saber quem é o vencedor de fato, mas a depender de Arthur Lira, em agosto ele já vai consagrar este nome, que tenha um entendimento tanto do Palácio do Planalto e que tenha também um entendimento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Enquanto isso, outros jantares, assim como da noite de ontem, vão acontecer, reunindo aliados, amigos, inimigos, e uma cena como essa de Eduardo Cunha e do presidente do Partido Liberal, Valdemar da Costa Neto. E como essa disputa começou cedo, essa discussão começou cedo, Bruno Pinheiro, o nosso repórter dos bastidores do Congresso Nacional e também das festas dos políticos, você ainda volta nessa edição do Jornal Jovem Pan até mais tarde. E para mais informações sobre Brasília, outros detalhes, você pode acessar nosso site, anote aí jp.com.br. Dora Kramer. Eu queria te perguntar o seguinte: claro que os políticos têm todo o direito de comemorar o aniversário, mas por que quando a gente vê essas imagens, a gente acha que tem muito constrangimento e que eles continuam pensando em política mesmo num momento de descontração, hein, Dora? Olha, é assim, essas festas em Brasília são muito comuns. Hoje é uma diferença, né? Porque antigamente
não tinha a performance para o celular, né? Isso muda um pouco o perfil da festa. Agora, tem uma certa fantasia de que essas festas são assim, são festas como qualquer outra festa. O que muda são os personagens, claro, são pessoas notórias. E tem aquilo que é muito comum em Brasília, que adversários ali na festa, não digo que se transformem em amigos, mas há uma convivência super cordial. Agora, o efeito disso sobre o resultado em si, sobre o apoio em si, para a presidência da Câmara, isso é muito pequeno. Primeiro, porque todos eles fazem, né? Segundo, porque as festas são uma demonstração de prestígio pelo comparecimento, e isso é mais ou menos igualitário com todos esses personagens. O que vai definir mesmo quem é que vai ganhar é quem tiver mais capacidade no entendimento do colegiado de cumprir compromissos e de preservar a autonomia crescente que a Câmara, o Congresso vem adquirindo, vem obtendo em relação ao Poder Executivo. E Vilela, o que chama a atenção, o Bruno falou, talvez já o presidente da Câmara queira indicar ou já publicamente falar do candidato Elmar Nascimento, mas a eleição é só em fevereiro, Vilela. Exatamente. Eu vejo que Arthur Lira, ele no final das contas, ele quer fazer a movimentação para que, especialmente, claro, além do objetivo de eleger o seu sucessor para ele, para os seus compromissos, para a manutenção de um espaço de poder, para ele vai ser importante, mas eu vejo que ele também está muito preocupado em não perder o protagonismo que ele tem. E essa semana tivemos, claramente, uma demonstração de força, uma demonstração realmente de que Arthur Lira está ainda no comando da pauta política da Câmara dos Deputados. E eu vejo que no segundo semestre, muito embora o segundo semestre ele tenha um ritmo mais suave por conta das eleições, mas ele vai continuar tentando esticar o seu poderio até o último momento, para aí sim, quando não tiver mais jeito, aí já vai deixar realmente a situação do seu sucessor mais clara, mais evidenciada.